Nesse segundo dia, eu vou falar sobre o pilar das escolhas. No primeiro dia, a gente falou sobre o pilar do tempo. E no pilar do tempo, a gente viu a importância do tempo para a nossa vida. O como o tempo impacta em tudo que a gente faz. E que todo o tempo vivido é um tempo a menos na nossa história. E que a gente caminha aí na jornada do conhecimento, na jornada de construção de uma vida desejada ao longo do tempo. Vocês viveram a experiência dos desafios que a gente passou no último encontro, na segunda-feira. Um dos desafios era você conversar com pessoas próximas de vocês, duas pessoas, sobre meta de morte. Dessa forma, o que é uma meta de morte, como que ela encara esse ponto da meta de morte, esse tempo no futuro, para você sentir, perceber, olhar a reação dessa pessoa e aí, então, vivenciar essa experiência e compartilhar esse pensamento. Uma segunda experiência, o segundo desafio era você aproveitar, criar, construir dois momentos da verdade, que foi um dos aprendizados que a gente viu no último encontro, na segunda-feira. E esses momentos da verdade são os momentos únicos na sua história, em que você pode construir, impactar e viver momentos únicos, em uma vida única, em um tempo único. O terceiro desafio era você dedicar 1%, uma técnica que a gente também viu no primeiro encontro, 1% da sua vida, 1% da sua noite, 1% do seu dia, para você concentrar, dar foco em alguma leitura e viver essa experiência de foco em 1%. Muito bom. Hoje, no segundo dia, nós vamos falar sobre escolhas. Sejam bem-vindos. Eu quero me apresentar para quem está chegando. Deixa eu tirar aqui o painel de controle. Ok. Eu quero me apresentar rapidamente para quem é novo, que está aqui comigo. Eu sou empreendedor, empresário, sou professor de MBA na Ânima, São Judas, aqui em São Paulo. Sou palestrante, coach e mentor de startups e profissionais também. Eu tenho uma experiência de mais de 3.000 horas em treinamentos. Há muito tempo eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de equipes. Sou criador de treinamentos de alta performance para o mundo corporativo e também tenho experiências em cargos executivos de negócios, gestão e recursos humanos. E na minha biblioteca eu tenho mais aí de 300 livros lidos, escritos, dissecados, como eu gosto de falar, estudados, que é o jeito que eu tenho de aprender. Atualmente eu sou vice-presidente comercial, negócios e RH e DP no Grupo Multicrédito. Minha formação acadêmica, entre outras coisas, sou administrador, especialista em planejamento estratégico e modelagem de negócios, e também tenho uma formação na área de RH, como analista quântico e também em dinâmica da espiral do Don Beck. Eu não comentei no primeiro dia, né? A dinâmica da espiral foi uma das ferramentas utilizadas por Nelson Mandela para tratar, trabalhar e se comunicar na época que ele fez a unificação e a pacificação da África do Sul. E o Don Beck, que eu conheci pessoalmente, eu tenho 2 certificações com ele, trabalhou junto com o Nelson Mandela naquela época. Então, a dinâmica da espiral, para quem que tiver curiosidade de aprofundar um pouco mais, ela fala sobre sistemas de valores. E a partir dos sistemas de valores, você consegue, então, perceber como é que as pessoas percebem a realidade, como é que elas reagem em frente à realidade e como é que o mecanismo cerebral funciona para essas pessoas de acordo com os sistemas de valores, aquilo que elas acreditam. Eu tenho 3 livros escritos. O primeiro é uma cocria com uma turma da ESPM, que fala de ferramentas de negócios. O segundo é um colaborado, que fala sobre pessoas que têm componentes para vencer, como que você pode construir isso. E o terceiro é propósito, um sentido para a vida. O plano de voo, inclusive, é um componente, né? O propósito é um componente do plano de voo. Eu gosto de estudar pelos livros, eu sou muito curioso, recebi vários feedbacks sobre o primeiro dia, a partir desses feedbacks fiz, inclusive, uma melhoria no dia de hoje, a partir do input da segunda-feira. Sou eterno sonhador e vocês vão entender por que eu gosto de me intitular como um eterno sonhador e sou vendedor de ideias, de sonhos e tenho orgulho dessa profissão. E estou há mais de 22 anos nessa jornada de autodescoberta. Então, isso é um pouquinho de mim, para que vocês possam entender de onde que sai toda essa história. O plano de voo é
uma construção de uma vida. Eu trago minha experiência, minha vivência, aquilo que eu experimentei como pai, como marido, como filho e como profissional. E trago toda essa experiência do mundo profissional adaptada para o mundo pessoal. Muito bem, vamos começar. Mais uma vez, meu convite no Plano de Voo é que vocês possam desenvolver uma nova visão do seu mundo. Vocês possam enxergar o caminho à frente com outras lentes. E assim, aprender a viver, sentir, a se conectar com a sua vida de um jeito diferente, de um jeito onde você consegue perceber e valorizar aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é significativo e que traz plenitude para você. E no final dessa jornada, construindo o legado. O objetivo do plano de voo é que lá no final desse caminho, lá quando você encontrar a sua meta de morte, que você estabeleceu na última segunda-feira, você possa olhar para a sua estrada e diga, caramba, foi fantástico viver isso. E você deixe uma história de significado. Quero fazer novamente a pergunta, né? Novamente a provocação. Pense nesse momento, quais os pilares que sustentam a sua vida? Quais são os pilares que de fato sustentam a sua vida? Não aquilo que você cuida, não aquilo que tem valor, não somente aquilo que é importante, mas quais os pilares que sustentam? Com eles, você consegue viver uma vida plena, intensa e com significado. A gente viu o pilar tempo, agora a gente vê o pilar escolhas. E como que você conduz a sua história? A gente viu no primeiro dia que você escreve a sua história. Eu trouxe para vocês o questionamento para que vocês pensassem qual é a história que você conta da sua história, porque aquilo que você conta é o que você leva para frente. Porque a sua vida é única. Cada minuto vivido é um minuto que jamais vai voltar. E cada minuto que você faz escolhas para um caminho, você abre mão de outro caminho. A vida, na minha visão e na visão do plano de voo, é baseada nos pilares tempo, escolhas e energia. E quando você conecta esses três pilares, você encontra a vida plena, ela se torna intensa e ela tem significado para você e para aqueles que te acompanham, para aqueles que estão à sua volta. A gente viu que tudo começa na mente. Tudo começa na forma como a gente pensa, na forma como a gente processa, na história que a gente carrega. Tudo começa na nossa mente. E para a mente, tudo é real. Não há diferença entre real e imaginário. Para a nossa mente, tudo é verdadeiro. Tudo que você vive, tudo que você experimenta, tudo que você sente, tudo que você capta, tudo que você se alimenta, alimenta você inteiramente. A nossa primeira conexão foi com o tempo. O primeiro pilar que a gente viu aqui foi o tempo. Tempo finito, que passa e não volta jamais. Matar tempo é matar vida. Matar tempo é suicídio. Cuidar do tempo é cuidar da vida. Gerenciar o tempo é gerenciar a vida. Construir vida é usar o tempo a seu favor. Hoje, nós vamos falar sobre escolhas. A segunda conexão que eu convido vocês é sobre as escolhas que vocês fazem todo dia. Pilar do tempo, pilar das escolhas. Se conectem nesse momento com as escolhas que vocês fazem, inclusive de estar aqui hoje. Para estar aqui hoje, você abrir mão de alguma coisa. Para eu estar aqui hoje, eu abri mão de outras coisas na minha vida. Então, o segundo pilar do plano de voo são as escolhas que você faz e as escolhas que você não faz. A primeira questão que eu quero trazer é por que você adia suas decisões? O quanto você adia as coisas que você faz? Por que você deixa para depois aquilo que você quer? Por que você deixa para depois os seus sonhos, as suas metas, as suas conquistas, as suas vitórias? Por que você procrastina? Quais são os componentes dentro de você
que te fazem simplesmente adiar aquilo que é mais importante para a sua história, aquilo que é mais importante para quem você ama, aquilo que é mais importante para a vida que você quer viver. Esse mecanismo da procrastinação é um mecanismo nosso, do ser humano. Ele funciona na gente por um conjunto de motivos. A minha pergunta é: por que que você faz isso com a sua vida? Porque a gente já viu que seu tempo é único, sua vida é única. Por que que você procrastina? Por que que você deixa para depois cuidar da família, cuidar da saúde, cuidar do trabalho, cuidar do seu intelecto, aprender algo novo, exercitar um novo conhecimento, fazer um curso, cuidar do seu desenvolvimento, cuidar do seu autoconhecimento? Por que você deixa para depois? A procrastinação, ela é um componente nosso, porque nosso cérebro, como vocês viram no primeiro dia, ele é construído para sobreviver. Ele é construído para que a gente consiga sobreviver à espécie, manter a espécie viva. E para isso, ele tem componentes que adiam esforços. Quanto menos energia você gastar, quanto menos coisas você fizer, melhor para a preservação da sua energia e para o cérebro, melhor para a preservação da nossa espécie. Então, a procrastinação é um componente nosso. Eu tenho, você tem, maior ou menor grau. Algumas pessoas são procrastinadores em altíssimo nível. Adiam compromissos, horários, ideias, vivências, histórias, conversas, respostas, soluções. E a vida vai passando. A procrastinação precisa ser combatida, mas ela funciona porque a sua mente está sempre numa luta sobre o que é a recompensa imediata e o que é a recompensa futura. E como nós vamos ver hoje, na questão de hábitos, somos bichos de recompensa, nós amamos uma recompensa, a gente sempre abre mão da recompensa futura em busca daquilo que é imediato. Isso na alimentação, nos esportes, em tudo que a gente faz. Então, a procrastinação, ela fica mais forte porque é um mecanismo nosso, da nossa mente, querer a recompensa agora. Não fazer é melhor do que gastar energia. Nós damos preferência para recompensas de curto prazo, mesmo que isso esteja fora dos nossos maiores ou melhores sonhos. Para isso, a gente precisa andar pequenos passos. Eu tenho uma certa dificuldade, todos nós teremos uma certa dificuldade, se você quiser conquistar os grandes desafios, os grandes sonhos, as suas metas maiores ou mais significativas de uma vez só. Você precisa evoluir a pequenos passos, usando metodologia e usando técnica para que você aumente a sua disciplina, aumente a sua percepção da realidade e aumente a sua consciência. Uma frase que eu gosto e que eu acho que faz total sentido é: sem pressa, mas sem pausa. Sem pausa não é você não parar para descansar, não parar para recarregar, porque descansar e recarregar também faz parte da jornada. Sem pressa, mas sem pausa é no sentido que você precisa conquistar pequenos passos para consolidar uma evolução. Às vezes as pessoas definem uma meta longa, grande e desafiadora. E enquanto não chegam naquela meta, elas não desistem, porém se frustram porque ela parece inatingível. Mas uma meta grande é dividida por pequenos passos. Estabeleça pequenos passos. Use o método do 1% para você fazer pequenas conquistas e ganhar recompensas de curto prazo. Aí sim, você atende o mecanismo cerebral de ter recompensas. À medida que você estabelece pequenos passos e você então reconhece a conquista desse pequeno passo, então você caminha na evolução de atingir os seus objetivos e diminui
a sua procrastinação. Pequenos compromissos que você realiza trazem prazer, e esse prazer é reconhecido como uma recompensa. Para eu ler um livro, eu não preciso ler de uma vez só. Se é o seu objetivo, se ele tem uma leitura interessante, ele vai competir com outras atividades, com outras tarefas, com outras coisas na sua vida. E dependendo da forma como você conduz isso, talvez essa competição faça com que você deixe para depois. Mas se você dedicar 15 minutos, 1% do seu dia para aquela atividade, você avança todo dia. E no final dos 15 minutos, você reconhece, né? Você se dá de presente essa conquista, essa recompensa e evolui. Então, uma das dicas que eu quero dar para vocês com relação à procrastinação, divida em pequenas etapas. Use o método do 1% que você aprendeu na segunda-feira para você sentir a recompensa de uma pequena conquista que te leva a uma conquista maior. Você pode romper com esse mau hábito. É necessário que você quebre essa corrente da procrastinação. A aula que você adiou, o idioma que você deixou para depois, o instrumento que você quer tocar, o curso que você quer fazer, a experiência que você quer viver, a viagem que você quer programar, a vivência que você quer viver. Rompa com isso. Rompa com esse componente do seu cérebro de querer adiar tudo para depois. Faça pequenas conquistas. Pare de procrastinar. Todos vocês têm componentes de procrastinação. Eu tenho componentes de procrastinação. Cabe a cada um colocar essa percepção no seu momento presente e aí sim colocar energia naquilo que é importante para a sua vida. Durante o plano de voo, eu trago 15 chaves para você vencer a procrastinação. Eu quero compartilhar aqui com vocês 5, que eu acho que já ajudam a você perceber esse mau hábito que todos nós tendemos a ter de deixar para depois. Primeiro, use uma metodologia. A matriz de Eisenhower é uma das metodologias que ajudam muito a você deixar de procrastinar. Uma outra que eu não citei aqui nas 5, mas lembrei agora, e está lá no plano de voo, é a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que te ajuda a organizar o seu dia, organizar as suas atividades e, com isso, gerar um movimento daquilo que você quer e precisa fazer. E aí, na matriz de Eisenhower, Stephen Covey também usou isso nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele traz esse conceito naquele livro dele. Ele também traz e repete esse conceito no livro Primeiro e o Mais Importante. É outro livro genial. Para mim, mudou a minha vida. E aqui, você, então, tem a oportunidade de organizar o seu dia em termos de urgência e importante. Urgência e importância. E aí você separa urgência alta com importância alta, você faz agora. Se a urgência é baixa, mas a importância é alta, ou seja, é algo muito importante, mas não é urgente agora, então você programa para fazer. Aqui é um dos grandes riscos que acontece, porque como você não tem a satisfação imediata, então você deixa para depois. E aí você atua só quando aquilo vira incêndio, quando de fato não tem mais uma saída. Isso acumula atividade, isso gera estresse, isso gera cansaço. Então você precisa usar um método para evitar a procrastinação. Se tem algo que é muito urgente, mas tem baixa importância para os seus objetivos, então você pede para alguém fazer para você. Aí você pede ajuda, delega, pede um apoio de alguém para que essa atividade ou aquele problema possa ser resolvido por alguém. Uma segunda dica é dê um passo de cada vez. Não comece a fazer 10 atividades ao mesmo tempo, enquanto você não desenvolveu essa característica, essa habilidade. Dá um passo curto.
Estabelece um objetivo, cumpra esse objetivo, agradeça por ele, reconheça essa conquista e avance, então, mais um passo. Comece o dia fazendo a tarefa mais difícil. Cara, se você tem uma tarefa difícil para fazer amanhã, na quinta-feira, se programa para fazer no primeiro momento. Já elimina essa tarefa mais difícil da sua vida, porque você deixa para depois e para depois, e o grau de dificuldade vai exigir energia, vai exigir envolvimento. Seu cérebro não quer isso. Por isso que você precisa resolver rápido. Defina metas e recompensas. Olha, se eu atingir tal objetivo, eu vou me premiar com aquilo. Sempre estabeleça, após uma meta, uma recompensa, para que você possa reconhecer e alimentar o seu cérebro de que, ok, a recompensa foi recebida. E mude o seu ambiente. Uma coisa, eu tenho certeza que todos vocês usam, com certeza, acredito que todos usam o Waze para se guiar nas cidades brasileiras, né? Ou em qualquer lugar do mundo. Quando você faz marcações, o Waze te dá pontos. Você ganha lá, parabéns, ganhou X pontos, que não servem para nada, a não ser num ranking de classificação. Só aí, você não ganha nada com isso, você não ganha dinheiro, você não ganha um caminho mais fácil, apenas você está contribuindo, mas você, quando contribui para que tudo funcione bem, a sua recompensa é aquela pontuação. Você ganha uma figurinha, um carrinho diferente. Por mais besta que possa parecer esse tipo de recompensa, o seu cérebro reconhece como recompensa. Por menor que possa parecer, ele percebe como uma recompensa, mesmo que seja inconsciente. Você simplesmente marcou, entrou ali no cantinho, 6 pontos, e você, no seu inconsciente, como a gente viu na primeira aula, processa como uma recompensa. Então, fazer aquilo é bom, gostoso. Você repete. E assim você ajuda o Waze a ser melhor. Então, aquele componente é um exemplo muito básico de como que você responde a recompensas. O ambiente molda o comportamento. Eu aprendi naquele curso que eu falei do Don Beck, que quando você quer reconhecer como que uma empresa trabalha, como que uma pessoa trabalha, ou como que uma família funciona, olhe para o ambiente onde essa família, aquela empresa ou aquela pessoa está inserido. Porque o ambiente molda o comportamento. Então, se você quer mudar hábitos de procrastinação, mude o seu ambiente. Elimine os desmotivadores. Elimine as coisas que ajudam você a procrastinar. Essa história de que o hábito molda o comportamento, ela é sensacional. Se você, por exemplo, eu não gosto de futebol, não entendo e não jogo. Tá? Mas quem joga, quem gosta, quem vai aos estádios, né? Às vezes as pessoas são quietas, caladas, concentradas, né? Exercem uma profissão que tem essa característica. Ao se juntarem com uma torcida organizada, e quando essas pessoas todas entram num estádio, aquela pessoa quieta se transforma. E aquele ambiente daquele lugar molda o comportamento de todo mundo. É real, tá? Essa história que eu estou contando do ambiente do futebol, de qualquer outro esporte, que molda o comportamento daquela equipe, daquela torcida, é real para tudo. Vale para a sua vida, vale para o seu quarto, vale para o seu escritório, vale para a sua casa, vale para a sua empresa. Se você é líder de uma equipe, você quer mudar o comportamento das pessoas, mude primeiramente o ambiente. Automaticamente, a mudança do ambiente molda o comportamento. A mesma coisa vale para a procrastinação. Construa um ambiente que minimize a sua capacidade de deixar para depois. Por que isso é importante? Porque você precisa tomar consciência de que entender e aprender gera mudança. Essa mudança é necessária. E para essa mudança acontecer, você precisa agir. Não adianta a gente conversar aqui hoje e eu falar sobre isso e você chegar em casa e repetir tudo que você repete. Ou manter as coisas do mesmo jeito.
Se o seu ambiente estiver favorecendo a procrastinação, você vai deixar para depois. Então, entender a necessidade de aprender e mudar e agir é importante para você. Porque quem não muda, dança. Dança na vida, dança no tempo, dança no trabalho, dança na evolução, dança no salário, dança nas recompensas de todos os tipos, com todas as coisas que interagem na vida. Você tem a capacidade de mudar, porque o conjunto de mudanças te leva a novas oportunidades e ameaças que te levam a novas oportunidades e ameaças que exigem uma mudança. E essa é a dinâmica da vida. Quando você parou de mudar, você dançou. Quando você parou de mudar, você morreu. Ontem a gente fez uma live com pilotos e um dos pontos que o Davi trouxe foi: um amigo meu me disse que não participa dessas coisas porque ele já sabe tudo. Porque ele já tem bastante conhecimento, é um grande estudioso, então ele não percebe a importância de aprender e também, quando ele participa, ele não aprende nada. Eu falei para ele ontem na live: sinto muito, seu amigo já morreu e não sabe. A vida, ela é altos e baixos. A vida é movimento. A vida não é uma linha reta. A vida não é paz e sossego, no sentido de movimento. Ou você entende que você precisa aprender, mudar e agir, ou você dança. Você precisa se conectar com aquilo que você quer. Você precisa se conectar com o pilar do tempo, se conectar com o pilar das escolhas, com todas as escolhas que você quer. Porque senão, o tempo passa. E você tem a sensação que ele passou rápido demais. Hoje eu ouvi isso. Eu estava numa reunião no meu trabalho e alguém falou lá: nossa, a gente já está no final de agosto. O tempo está passando rápido demais. O tempo não está passando rápido demais. O tempo, cronologicamente, ele foi igual sempre. E ele foi igual para mim, foi igual para você, ele foi igual esse ano, ele foi igual ao ano passado, ele foi igual a todos os anos. Cronologicamente falando, de uma forma genérica, é desse jeito. O que te faz perceber ou sentir de que as coisas estão passando rápido demais? Será que você está tomando as escolhas sobre a vida que você quer? Ou você está vivendo a vida que outros escolhem, que outros tomam a decisão? Essa é uma reflexão que a gente precisa. Meu convite para vocês é: pensem sobre as escolhas que vocês fazem todo dia. Essas escolhas, elas estão fundamentadas em hábitos. Se você está vivendo tudo do mesmo jeito e construindo e desenhando a história sempre da mesma forma, observe seus hábitos. Nós somos construídos por um conjunto de hábitos. Tudo que nós fazemos, existe um hábito por trás e tem um mecanismo de funcionamento que também tem recompensa. Quando eu falo em hábito, são os mais diversos. Você tem o hábito, provavelmente, de acordar de um jeito todo dia pela manhã, uma perna ou outra para fora da cama. Você levanta e faz algum movimento, ou vai direto na cozinha, ou vai direto no banheiro, ou vai direto na sala. Todo dia você repete um conjunto de comportamentos que você nem percebe. Primeiro, porque está dormindo. Segundo, porque ele está gravado. O clássico que se fala em qualquer treinamento, em qualquer conversa, é o hábito de quem dirige ou quem anda de bicicleta, ou muitas vezes quem vai para o trabalho por o mesmo caminho. Às vezes sai no domingo de manhã para passear e vai para o trabalho. Tenho certeza que alguns de vocês já viveram isso. Por quê? Porque está gravado. Agora, hábito é ruim? Não. Hábito é bom. Porque hábito organiza tempo, hábito economiza energia, seu cérebro quer economizar energia. E você quer ganhar tempo para as coisas. Então, o que você precisa é diferenciar o que é hábito bom e o que é hábito ruim. Como que eu elimino um mau hábito e como que eu construo um novo hábito bom e que me leva aos meus objetivos. Então, se eu sei que eu tenho uma tendência de procrastinar, porque eu estou reagindo à recompensa imediata, e que hábitos são também componentes de recompensas,
Como que eu junto essas duas coisas e construo hábitos onde eu elimino a minha procrastinação e construo movimentos que me levam à vida que eu quero. E, gente, por que eu falo a todo instante a vida que eu quero? Porque ela é a única coisa que vocês têm, é o que vocês têm de mais valioso. À medida que você está vivendo a sua história do jeito que você quer, você consegue impactar as pessoas, cuidar dos outros, gerar prosperidade, fazer com que o mundo à sua volta também viva. Começa com a gente. Eu comentei na segunda-feira, né, que quando você anda de avião, a aeromoça fala lá, em caso de despressurização da cabine, coloque a máscara primeiro em você. Você precisa respirar. E respirar começa com o entendimento dos seus hábitos. Hábitos são comportamentos repetidos que você condiciona no seu subconsciente. Lembram? Na segunda-feira eu mostrei para vocês que o nosso mecanismo mental opera 95% do tempo no subconsciente. O que você vê, o que você sente, o que você vivencia, a forma como você interpreta, julga, reconhece, percebe e sente na pele é processado 95% num lugar que você não percebe. Os hábitos são assim. Muitas vezes você troca a chave de lugar e esquece a chave. Troca a carteira de lugar que você, provavelmente, alguns de vocês colocam no mesmo lugar, troca de lugar e você esquece. Isso mostra que o hábito é algo que você faz repetidas vezes. E quando você faz, grava, cria conexões neurais e a partir daí economiza. Ganha tempo, ganha velocidade. O que você precisa é organizar e melhorar os hábitos. E eles são criados, como eu falei, a partir das experiências vividas e sentidas, buscam economizar energia e aliviar a dor do desconforto. Muitas pessoas buscam formas de mudar hábitos, né? Eu acho que o mais clássico que eu vejo, que eu vivi, né, é o hábito de você mudar a sua alimentação ou você buscar um objetivo de emagrecer, perder peso. Então, muitas pessoas estabelecem metas, né, e diz assim, olha, eu quero emagrecer X quilos. É bom ou é ruim? Não tem certo nem errado, é só um jeito. Quando você foca no resultado, emagrecer 15 quilos, você foca no resultado, você está focando no o que você quer. Você chega lá? Chega. Muitas pessoas chegam. A grande maioria que se esforça, chega. Se mantém? Muitos não. A grande maioria não se mantém. Efeito sanfona, fala um monte de coisa, conta um monte de história, acha um monte de explicação, diz aquela frase, não, agora eu mereço, que é uma armadilha, e aí volta ao que era antes. Por quê? Porque está focado no resultado. Outras pessoas focam no processo para obter um resultado. Então ela diz assim, não, eu vou entrar para a academia, vou mudar minha alimentação, vou contratar um personal, eu não sei. Faz coisas que te levam ao resultado. Então, foca naquilo que faz. Atinge o objetivo? Sim. Mais rápido? Mais rápido. Com mais consistência? Com mais consistência. Por mais tempo? Por mais tempo. Com certeza. Mas, uma grande parte volta ao estado original. Porque estava concentrado no processo. Então, durante muito tempo, com disciplina, quem tem mais disciplina faz isso mais vezes e melhor, focou em atividades que conduziram ao resultado. O resultado foi consequência. Mas aquela atividade levou. Isso traz mais consistências. E eu tenho experiência para dizer sobre isso. E eu vou mostrar para vocês. Agora, uma mudança verdadeira, profunda e consistente acontece quando você muda a sua identidade. Mudar a identidade é quando você escolhe mudar o porquê você quer fazer isso. Então, quando você escolhe mudar a identidade, você, ao invés de dizer que quer emagrecer 5 quilos ou 10 quilos, que é o resultado, e ao invés de dizer que você vai fazer X, Y, Z coisas para chegar no resultado, você escolhe uma nova identidade. Escolher uma nova identidade, no exemplo que eu estou dando, é você dizer, por exemplo, eu quero ser saudável.
para poder viver uma vida mais longa. Eu quero ter a identidade de saúde para viver bem. É diferente de fazer coisas e é diferente de atingir objetivos. Agora, para essa identidade viver, para essa identidade se tornar realidade, então eu faço coisas e chego a objetivos. E aí, então, você sustenta isso de forma duradoura. E eu posso dizer isso. E vou mostrar. Esse sou eu, em 1997, com esse tamanho. É esse tamanho. É redondo. Obeso. Tá? E esse sou eu em 2017. Esse sou eu pós um ano de confinamento na pandemia. Agora, em abril de 2021, né? Onde, visivelmente, você pode ver na foto, eu estou mais redondinho do que 2017, mas a identidade, comparado com aquela primeira identidade, mudou. Mudou. Eu sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa saudável. Então, qual é a identidade que você quer construir? Se você, de fato, quer mudar algo de forma duradoura, você precisa mudar a sua identidade. Quem você quer ser. E quanto mais orgulho você sente disso, quanto mais você valoriza essa nova identidade, mais motivo você tem. Porque motivação não vem de fora. Ninguém pode motivar ninguém. Eu não posso motivar ninguém que está aqui hoje. Eu só posso dar caminhos, ideias, vivências, experiências, depoimentos, para que vocês encontrem o motivo de vocês. Eu não acredito numa fórmula pronta dos 5 passos, das 7 coisas e dos 10, sei lá o quê. Você precisa entender, tomar consciência, fazer escolhas sobre quem você quer ser, do seu jeito, do seu conceito de sucesso, felicidade. Então, ao invés de você dizer que quer ler um livro, não, agora eu vou usar o método de 1% porque eu quero ler livros. Você muda a identidade. Agora eu vou usar o método de 1% todo dia antes de dormir, e eu vou explicar por que antes de dormir. Porque eu quero ser um leitor. Ser leitor é diferente de ler livros. Quando você escolhe, não, agora eu vou correr a São Silvestre no final do ano, vou me preparar para isso. 3 meses depois, não corre 1 quilômetro. Quando você muda a identidade de correr uma maratona para ser um corredor, e aqui eu não estou dizendo que você precisa ser um corredor profissional, que você vai correr as Olimpíadas. Estou dizendo que você se torna um atleta. Você se torna um atleta. Para isso, você vai fazer um conjunto de procedimentos, vai fazer algumas coisas que te levam ao objetivo. Mas você não quer correr uma maratona e nem fazer coisas. Você quer se tornar um atleta corredor. Idem, como exemplo apenas, para música. Não, ao invés de dizer assim, olha, eu quero aprender a fazer tal coisa, não, eu quero me tornar músico. Eu quero me tornar músico. Para me tornar músico, no instrumento tal, eu vou começar com violão, por exemplo. E aí, então, eu construo atividades que me levam ao objetivo. E não estou dizendo que você vai tocar na banda e sair fazendo turnê, eu estou dizendo que você vai ser músico, de final de semana que seja, mas você é músico. Você tem orgulho de ser músico. Então, escolha identidades. E os hábitos têm ciclos. Todo hábito, ele funciona num ciclo. Você acreditando ou não, você aceitando o que eu estou dizendo ou não, você entendendo se isso é verdade ou não. Nós funcionamos desse jeito. Você funciona desse jeito. E os ciclos são de estímulo, desejo, resposta e recompensa. Todo hábito que você tem, qualquer um, meu convite para você mapear 3, 5 hábitos que você nem percebe que faz todo dia. Quando acorda, quando toma café, quando almoça, depois que almoça, o caminho que segue, os lugares que anda, a forma como dá bom dia para as pessoas, tudo são hábitos.
Tudo são hábitos. E se tudo são hábitos, todos os momentos da verdade são oportunidades de você melhorar os seus hábitos. Caramba, dá trabalho? Dá. Claro que dá. Porque viver uma vida medíocre é viver uma vida sem trabalho. Aí tá tudo bem. Você está na média, tá ótimo. Eu não vejo problema nisso. Agora, você quer viver na média? Você quer construir uma história que no futuro você vai olhar para trás e vai olhar para toda a sua jornada e vai dizer, caramba, eu fui medíocre. Ou você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, eu fui alguém que mudou a minha vida em primeiro lugar. E depois impactei por todo lugar que eu passei. Então, o seu mecanismo mental funciona desse jeito. Você tem um estímulo que gera um desejo, que por resposta você age e ganha uma recompensa. Existe método para você mudar. Existe um jeito de você fazer uma mudança nesse ciclo. Aqui no centro, como vocês veem, estímulo, desejo, resposta e recompensa. Para você substituir maus hábitos por bons hábitos, você então tem um método. Antes de falar disso, eu queria que, se alguém tiver uma pergunta, um comentário, coloca aí no chat do YouTube. A gente vai ter o prazer de responder. E comenta se você tem bons ou maus hábitos. Comenta aí um bom hábito que você tem, ou comenta aí no nosso chat um hábito que você quer mudar. Qual é a coisa que você acredita, com o conhecimento que tem até aqui, que pode ser diferente, que você pode fazer diferente, que você quer fazer diferente para mudar a sua história? Ok? Então, esse é o convite. Quem está aqui no Instagram, vou pedir para compartilhar e convidar pessoas. E também, por favor, quem quiser compartilhar hábitos que queira mudar, coloque aí. Se vocês que estão no Instagram quiserem ver o que a gente está vendo aqui no YouTube, clica no link da bio, entra lá com o time, que a gente vai compartilhar e a gente vai poder trocar essa história. Ok? A Cláudia está dizendo lá no Instagram, eu tenho os dois. Muito bom. Então, estou seguindo. O Will está me falando aí que ninguém pergunta. Fiquem à vontade, tá? Que a gente vai fazer o possível para responder. Então, se você quer trocar um hábito ruim, se você tem um hábito que você entende que ele é mau, você precisa tornar ele invisível. Reduza a sua exposição àquele estímulo. Lembra? Um estímulo gera um desejo, que gera uma resposta e você ganha uma recompensa. Então, todo o processo começa no estímulo. Então, reduza a exposição ao estímulo. Por exemplo, se você não quer comer doces, não tenha chocolates em casa. Não tenha. Porque se você tiver vendo, tá lá. Então, torne aquele estímulo invisível. Segundo, estou olhando do Instagram, Will. Eu não consigo olhar no Zoom, consigo? Como que eu faço isso? Deixa eu ver, peraí. Calma aí. Ok. A Priscila está dizendo, é muito bom, Priscila, obrigado por compartilhar. Ela está dizendo, trabalhando no home office, eu adquiri o hábito de abrir a geladeira e buscar coisas para comer no armário o dia todo. Então, se você quer dificultar isso, primeira coisa, limpe a sua geladeira ou bote um cadeado. Estou falando sério. Coloque algo que dificulte você fazer isso, se você quer mudar. Torne o hábito desinteressante, torne difícil e torne insatisfatório. Quando você faz aquilo, não é tão bom. Por outro lado, se você quer colocar um hábito positivo, então você torne ele claro. Você deixe ele de forma detalhada o que você quer. Torne ele específico. Use uma metodologia de dar um tempo para isso. Olha, depois que terminar o plano de voo, toda segunda-feira, que é quando a gente vai se encontrar, quem fizer a mentoria, eu vou me reunir com o Davi e dar e receber feedback sobre como foi aquela noite. Depois do feedback, eu vou ler por 1%, 15 minutos. Então, quando você estabelece que aquele hábito é claro, depois disso eu faço aquilo, você tem a possibilidade de criar esse hábito com mais facilidade.
A Leodilene Brito está falando o hábito de ler. Você constrói com o método do 1% que a gente viu no primeiro dia. Eu vou falar agora por que eu falo que se você quer construir essa história do 1%, de uma forma que você possa impactar duas mudanças. Primeiro, você criar a disciplina de 15 minutos antes de dormir eu vou ler um livro, por exemplo. E esse livro, o conteúdo desse livro, for algo de coisas ou assuntos que você quer aprender e evoluir, quando você lê, nesse momento antes de dormir, a possibilidade de você gravar esse conteúdo no seu subconsciente é maior. Porque nos momentos logo antes de dormir e após acordar, é quando o seu subconsciente está mais desperto, o seu consciente está com a vigília mais baixa e você consegue, então, gravar novas visões do mundo. A gente vê isso no plano de voo, essa é uma técnica, a outra técnica é através da meditação, que a gente também faz lá. Então, se você quer colocar o hábito de leitura, coloque primeiro 1%. Somente 1%. Ele é poderoso. Poderoso. Seguindo, torne esse hábito atraente. Algo que, quando você faz, ele lhe parece gostoso. Torne esse hábito fácil de você fazer. Olha, eu quero ir para a academia. Muito bem. Então, eu saio do trabalho para ir na academia e eu passo em casa para trocar de roupa. Já é difícil. Se possível, já coloque a roupa da academia lá no trabalho, antes de você pegar o metrô, o ônibus, sua moto, o seu carro, do jeito que você vive. Mas leve para lá. E quando você sair do seu trabalho, já saia pronto para ir para a academia. Isso é tornar, por exemplo, um hábito fácil. Porque se for difícil, tá? Você vai manter o velho hábito, o hábito antigo. E toda vez que você conseguir aquele resultado, você, então, se recompense. Reconheça. Torne aquele hábito recompensador. Ok? Muito bom. Ao fazer essas escolhas conscientes, considerando quem você quer ser, a minha sugestão é vou dar aqui 2 dicas de perguntas de identidade. Lembram? Identidade é quem você quer ser. Então, perguntas de identidade. Primeira, esse comportamento que eu tenho me ajuda a tornar o tipo de pessoa que desejo ser? Abrir e fechar a geladeira me leva a ser a pessoa que eu desejo? Segundo, esse hábito é um voto a favor ou contra a identidade que eu quero construir? À medida que você para e faz estas perguntas, então você ativa o seu cognitivo. Eu falei ontem, na segunda-feira, sobre o consciente e subconsciente. E não sei se deu a entender que parece que o subconsciente manda tudo. Ele manda. E que o consciente, quando percebe, a coisa já aconteceu. Só que existe jeitos de você ativar o seu consciente para que ele critique, então, o seu subconsciente. E aí você ganha tempo para refletir, tomar consciência e fazer uma escolha. Então, essas 2 perguntas que vocês estão vendo na tela são perguntas que você faz no cognitivo, aqui no consciente, naqueles 5%, e que ele dá um break na ação intuitiva. E aí você, então, tem a oportunidade de escolher. À medida que você pergunta, esse hábito é um voto a favor ou contra a minha identidade desejada? Eu disse, opa, estou consciente, posso fazer uma escolha. Não está aqui, mas eu gosto de fazer quando a gente vai a shopping, né? E para na frente de uma vitrine. Nossa, que legal essa história. Eu faço uma pergunta horrorosa. Ela é assim, a gente está precisando dessa história aí? Nós precisamos fazer essa compra? Essa pergunta ativa, então, uma reflexão e me faz tomar consciência de uma escolha momentânea e que elimina uma recompensa de curto prazo. As escolhas que você faz, né, fazem a diferença na sua vida? Você está aqui hoje, é uma escolha consciente e ela pode ajudar você a construir uma nova identidade e chegar num novo lugar que você quer? Nós possuímos a liberdade para escolher. Escolher o que realizar e escolher o que sentir.
no próximo tempo de vida ainda disponível. Decidir não agir, decidir não fazer, decidir não pensar, decidir deixar as coisas por acaso, deixando a vida passar sem nenhum sentido, também é uma escolha. Não tem jeito. À medida que eu escolho consciente, eu sei o caminho. À medida que eu não escolho, eu também estou tomando uma decisão. Então pare de não escolher. Faça escolhas com o que você quer. Faça escolhas sobre quem você quer ser, aonde você quer chegar, que sonhos quer realizar. Porque tornar-se a melhor versão de você mesmo exige que você reveja aquilo que você acredita constantemente. Reveja que você atualize e expanda a sua identidade. E isso não tem fim. Uma vez que você se lança na jornada de escolher por uma vida que seja do caramba, ela vai exigir de você rever as suas crenças. Com o tempo, isso se torna divertido, isso se torna gostoso, isso se torna satisfatório. Quando você adquire e introduz no seu dia a dia esses novos hábitos, a sua vida vai acontecendo e você vai descobrindo novas formas de fazer. Ontem na live, com os pilotos formados, né, a gente convidou vocês para assistirem, eles deram esses depoimentos e eles estão vivendo essa vida. É só seguir eles na rede social que vocês vão ver. Não sei o que estou dizendo, não foi nada combinado, foi aleatoriamente. Eles aceitaram e estavam aí dando depoimento. Eles descobriram, através da consciência e da conexão com aquilo que desejam, que reconstruir de uma forma simples e com método todo dia te leva para o lugar que você quer. Você pode mudar. Você pode mudar. Agora é a hora de você fazer uma mudança na sua vida. É uma escolha. E essa escolha precisa ser consciente. Quando essa escolha é consciente, quando você tem muitas portas à sua frente, você escolhe quais você quer abrir. Agora, a escolha consciente precisa de você um componente fundamental. Você jamais vai saber a certeza da escolha que você não fez, ou do caminho que não seguiu. Então, se eu não fiz essa escolha e não segui esse caminho, está tudo bem. Porque do outro lado, eu tenho à minha frente a incerteza da decisão que eu tomei e dos caminhos que eu preferi. Então, de qualquer forma, eu não tenho certeza do que vai acontecer. O que eu tenho certeza é que à medida que eu escolho por este caminho, então, o meu lugar é esse. E está tudo bem. Eu não fico arrastando as correntes do passado e nem me lamentando se um dia eu tivesse feito. Não, eu escolhi consciente o que eu quero, então a minha vida se torna conscientemente plena. Porque a sua vida que você tem hoje, aí, na sua cidade, na sua casa, no seu trabalho, no seu lugar, com quem você vive, ela é a soma de todas as suas escolhas que você fez até aqui. E daquelas que também não fez, porque deixou para depois. O meu convite é para que você decida antes que a vida decida por você. Porque quando a vida decide mudar as circunstâncias e você simplesmente vai vivendo, é mais dolorido, é mais sofrido, é mais difícil. O tempo é mais longo. E tempo mais longo é vida que passa. Faça as escolhas antes que a vida escolha por você. Qual é a próxima escolha que você vai fazer hoje? Consciente, para construir a vida que você quer. Você quer. Essa pergunta, quando você responde, é importante que você tenha clareza que à medida que você escolhe, essa escolha impacta em várias áreas da sua vida. E não é só uma. Porque se você lá no futuro, na sua meta de morte, quer olhar para a sua história e dizer assim, caramba, que vida legal que eu estou vivendo, que vida legal que eu vivi, está tudo bem e posso ir? Você precisa cuidar de alguns papéis. Cuidar de algumas saúdes, como eu chamo, porque se você não cuidar dessas saúdes, elas ficam doentes e morrem. E o que são as suas saúdes? São os seus papéis na vida. Saúde física, seu corpo, sua saúde. Se a sua meta de morte é longa, olha, minha meta de morte é daqui 50 anos. Então, daqui 50 anos eu preciso ter saúde física para aguentar o que o meu corpo vai exigir.
Saúde espiritual é você se conectar com o seu divino do jeito que você entende. Não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Como você conecta com o seu divino através da religião que você escolheu, ou do caminho que você escolheu. Mas existe uma energia superior. Como que você cuida disso? A sua saúde intelectual, como você desenvolve o seu intelecto, a sua mente para aprender e evoluir? Como que você se relaciona? Como você cuida da sua família? Como que você se recompensa através da sua diversão? Como você melhora a sua profissão e, portanto, cuida do seu dinheiro? Tudo isso está interligado. Se eu quero ganhar mais dinheiro na empresa que eu trabalho, eu preciso aprender novas habilidades, fazer novos projetos. Para isso, eu preciso estudar. Para estudar, eu preciso me conectar. Para me conectar com uma faculdade nova, um curso novo, eu preciso ganhar dinheiro e só ganho dinheiro se eu tiver novos conhecimentos. E para estudar à noite, como a gente está aqui hoje, eu preciso abrir mão da minha família, como eu estou fazendo hoje. Para estar aqui com vocês nessa jornada de 5 dias, porque nos dias que a gente não está aqui se encontrando, eu estou fazendo live, a gente está trocando coisas com a equipe que está nos ajudando. Então, essa semana inteira, eu estou cuidando do meu social, eu estou cuidando do meu profissional, eu estou cuidando de vocês, mas não estou cuidando da minha família. Então, tudo isso está interligado. As escolhas que você faz impactam em todas as áreas da sua vida, quer você queira ou não. A vida é desequilibrada. A vida é todo esse conjunto de coisas onde você precisa entender um método para cuidar e para equilibrar. Como que você equilibra a sua vida? Quando você chega em casa, o que você faz com relação ao trabalho? Quando você está no trabalho, o que você faz com as coisas da casa? Como você cuida dos seus amigos, da sociedade que você vive, da igreja que você vai, do clube que você frequenta? Como você cuida do seu dinheiro? Como você estuda, trabalha, faz um projeto novo? Como você gerencia esse equilíbrio? Eu não acredito, no mundo caótico que a gente vive hoje, em equilíbrio da forma que a maioria das pessoas buscam. Eu não acredito nisso. Eu acredito num desequilíbrio consciente. O desequilíbrio consciente é o que eu acabei de falar para vocês. Eu sentei com a minha família e expliquei para eles que durante esse tempo do plano de voo, desse projeto, dessa ideia, dessa mentoria que já vem acontecendo, já várias turmas, eu, nos tempos que estaria envolvido com isso, não poderia estar envolvido com a família. E combinei com eles desse jeito. Então, existe um desequilíbrio? Sim, mas é um desequilíbrio consciente. Eu sei que esse desequilíbrio vai ser durante um tempo. Por isso que o desequilíbrio consciente é que gera o equilíbrio desejado. Talvez eu tenha que estudar até mais tarde hoje para apresentar um projeto amanhã na minha empresa. E ao fazer isso, amanhã eu vou estar mais cansado e, portanto, à noite eu não vou poder estudar da mesma forma. Existe esse desequilíbrio, mas eu sei que ele é real. E eu estou consciente disso a partir das escolhas que eu faço. Então, eu não sofro. Eu não fico dizendo, nossa, como eu estou cansado, nossa, porque a vida é isso, nossa, porque a vida é aquilo. Nada. Bom, estou cansado pra caramba, tá ótimo. A vida tá linda, porque eu faço as minhas escolhas. E eu deposito a energia, que é o pilar da sexta-feira, no tempo que eu escolhi. Então, minha vida se torna plena. A engrenagem da vida, o sucesso dessa engrenagem da vida é você gerenciar esse conjunto de desequilíbrios. Aí as coisas se encaixam, a vida anda, você cresce, você aprende, você cuida das pessoas que ama e você evolui. Essa é uma escolha consciente que vocês podem fazer. Essa é uma escolha consciente que você decide fazer, e essa decisão pode ser agora, nesse minuto, quando você diz, eu quero, de forma consciente, mudar a minha história. Eu quero aprender a construir uma história nova. Eu vou levar esse aprendizado dos 3 dias e vou colocar em prática amanhã. Eu lancei um desafio no primeiro dia, você viver momentos da verdade. Quem fez? Quem colocou isso em prática de verdade e foi lá e experimentou fazer algo novo?
Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aqui e que fizeram isso, viveram uma experiência, por menor que seja, diferente, melhor, gostosa de viver. Agora faz isso para a vida inteira, para todo o tempo, para todas as suas interações. E eu estou falando só do momento da verdade. Quem viveu os 15 minutos concentrados numa leitura, leu aí 10 ou 15 páginas, talvez. Que seja 5 páginas em 15 minutos. 5 páginas, 15 minutos, 30 dias, é um livro de 150 páginas. Quem disse que você não pode ler? Quem disse? Cuidado com a sua crença. A história que contaram para você e que você acreditou. Você pode mudar. Começa com uma escolha. Essas escolhas começam com seus sonhos. Talvez alguns de vocês já estejam pensando, nossa, legal, quero mudar, quero fazer. E aí começa a vir alguns sonhos. Tudo que você está pensando agora, que gostaria de fazer, são sonhos. Sonhos é tudo que você quer fazer, ser e ter um dia. Sonhos é tudo que você quer ser, fazer e ter um dia. Não precisa ainda ter data, é somente um sonho. O que são sonhos para você? Que história contaram na sua história? Quem disse para você que sonhar é ruim? Que sonhar é coisa de criança? Que sonhar não é permitido? Quem disse? E por que você acreditou nisso? Você tem o poder de decidir. A vida é sua, a escolha é sua. Você tem o poder. Eu gosto de uma frase do Eduardo Gianetti. Ele é um filósofo e economista brasileiro. E eu gosto de uma frase de um livro dele chamado O Valor do Amanhã. Esse livro foi muito marcante para mim. E essa frase aqui, eu repito ela muitas vezes. Quando a criação do novo está em jogo, resignar-se ao provável, ao exequível, é condenar-se ao passado e à repetição. Se você quer uma vida nova, se condenar naquilo que é possível, naquilo que dá para fazer e daquilo que é provável, é você viver no passado. Você tem que acreditar que pode coisas novas, coisas que parecem impossíveis, você tem que agir, fazer. No universo das relações humanas, o futuro responde à ousadia e à força de querer. Se você quer e você é ousado nesse querer, as coisas acontecem. As pessoas que conquistam coisas, realizam coisas, constroem coisas, são aquelas que têm força, que querem, que são ousados. Ousados em simplesmente agir. A capacidade de sonho fecunda o real. Reembaralha as cartas do provável e subverte as fronteiras do possível. A capacidade de você sonhar é o que fecunda a realidade. Ultrapassa as barreiras daquilo que é possível. Rompe fronteiras. Os sonhos secretam o futuro. Quais são os seus sonhos? Quantos sonhos ficaram para trás? Quantas vezes você desistiu? Não precisa ser muito. Esse ano. Que coisas você sonhou do dia 1º de janeiro que se perderam em algum lugar? Quantos sonhos você tem? Outro dia, um piloto ontem fez depoimento que a primeira vez que me conheceu num treinamento corporativo, antes do plano de voo, muito antes, ele diz assim, você me perguntou sobre sonho, e eu disse que tinha um grande, e eu chamei ele de pobre. Pobre de sonho, pobre de espírito. Quem tem um sonho não tem nada. Não inventa desculpa para você. Quantos sonhos você tem? Imagina que eu tenho 50 anos, minha meta de morte é 100 anos, eu tenho 50 anos para frente. Quantos sonhos eu preciso ter para viver essa vida plena? Quantos sonhos você tem? E onde eles estão? Porque se estão na sua mente, não está em lugar nenhum. Você precisa escrever, colocar num lugar, olhar para eles, decidir a hora que você descarta, a hora que você torna ele maior ou menor, escolhas suas. Coloca aí no chat, quem quiser colocar aqui no Instagram, e aí quem está no Instagram compartilha com outras pessoas, para ver se a gente acha a gente rica de sonhos. Coloca aí no chat quantos sonhos você tem, quantos? Quantos sonhos você tem? Coloca aí para a gente entender se isso faz algum sentido para você. Quantos sonhos?
porque os sonhos secretam o futuro. Você quer um futuro diferente? Tenha sonhos. Crie, aumente, amplie e coloque sonhos para cada área da sua vida. Quais são os sonhos que você tem para a família, para a sua empresa, para o seu dinheiro, para o seu intelecto, para a sua atividade física, para a sociedade que você está inserido, o seu clube, a sua igreja, o lugar que você convive, a pracinha que você frequenta, os amigos que você tem? Quantos sonhos você tem? Seus sonhos secretam o seu futuro. E qual futuro você quer? Se você quer um futuro em algum lugar, você precisa sonhar. Para que o seu sonho construa esse futuro. Aonde você quer chegar? Que futuro você quer? Quando você faz isso, quando você começa a olhar a sua vida como um mundo de potencialidades infinitas, lembrem, sonho é tudo aquilo que eu quero ser, ter ou fazer um dia. Quando eu digo um dia, é qualquer dia de algum lugar. Ele não é uma meta ainda, ele é apenas um sonho. Quando você amplia esses sonhos, você começa a viver essa vida, você se torna alguém diferente. E aí você impacta no mundo. Quando você vive o seu desequilíbrio com essa intensidade, você se torna diferente. Eu posso dizer isso. A minha vida é desse jeito. Quem está perto de mim vive isso. Quem convive comigo vê como é. Quem me acompanha está aí. Está aí. Eu vivo essa história. E aí, quando você se torna diferente, você começa a conhecer e enfrentar algumas barreiras. Uma delas, e muito importante da gente perceber, são os invalidadores. Pessoas que tentam invalidar quem você está se tornando. Fazem piadas, brincadeiras, contam histórias, cobram, fazem cobranças, fazem afirmações. Pessoas que às vezes te amam, muitas vezes te amam. Pessoas que você não pode cortar os laços. Os invalidadores estão ao seu redor o tempo todo. Um chefe, um colega, um amigo, alguém que percebe, muitas vezes inconsciente, essa mudança que você faz, essa nova pessoa que você se tornando, e por um conjunto de fatores, tenta invalidar você. Você precisa aprender a ser resiliente. E resiliência não é algo que você nasce, você desenvolve. Existe uma lenda de que as pessoas nascem resilientes. Nascer já é um ato de resiliência. Quem viu seu filho nascer e observou aquele momento, como eu vi a minha segunda filha nascer, minha terceira filha nascer, eu vi que nascer é um ato de extrema resiliência, porque é difícil aquela coisa. É difícil. Você já nasce resiliente e você pode desenvolver a resiliência através de ferramentas, através de metodologia. E resiliência nada mais é do que enfrentar os desafios. Você ultrapassar os desafios aprendendo com eles e se tornando alguém mais forte nessa jornada de deixar o seu legado e viver uma vida intensa. À medida que você vive o seu caminho do jeito que a gente viu, você vai precisar e vai desenvolver a resiliência. Então, você, quando toma consciência das coisas que você quer, já é um passo para a resiliência. Quando você consegue viver essa experiência de forma mais plena, você também começa a construir essas barreiras. Quando começa a ter sentido as coisas que você faz, você se torna resiliente. Exemplo, quando você toma uma decisão para fazer algo porque tem um sentido para você, quando alguém critica, essa crítica já é menor, porque você sabe o seu motivo. Você está fazendo aquilo porque quer viver aquela história. E ponto. Eu fiz uma série de lives um dia no Insta falando de uma moto que eu comprei. Comprei uma moto, e aí muitas pessoas me disseram, nossa, você é doido, comprar moto em São Paulo, você vai morrer. Eu disse, não, não vou morrer. Minha meta de morte é longa. Mas morre 10 por dia em São Paulo? Sim, mas eu não sou um desses caras. Eu tenho consciência da forma que eu quero. E eu tenho um objetivo para a moto que eu comprei. Mas que moto você comprou? Enfrentei meu segundo desafio. Eu comprei uma scooter. Scooter, cara, você tinha que comprar uma Harley. Eu disse, por que que eu tinha? Por que que eu tinha que comprar uma Harley? Ou uma outra moto de velocidade, por que que eu tinha? Essa é uma escolha sua, não minha. Você não sabe os meus motivos.
Então, quando essas críticas, brincadeiras ou histórias são contadas, elas não me impactam do mesmo jeito, porque, como vocês estão vendo na tela, eu tenho um sentido para essa escolha que eu fiz. E uma vida significativa depende da forma como você percebe a realidade. Isso implica em você ser flexível para comemorar cada dia, sempre gerando emoção positiva. Então, chegou no final do dia, comemora. Você fortalece a resiliência. Ao mesmo tempo que você reconhece a recompensa para construir aquele hábito que você quer, como a gente viu, recompensa é o que consolida um hábito. Então, você constrói um hábito positivo, te dá essa recompensa. Quando você executa isso de forma consciente, você fortalece a resiliência. E a invalidação é algo poderoso. As pessoas que fazem isso, muitas delas têm tanta habilidade que fazem isso de um jeito que você nem percebe. E, de repente, você deixa de se vestir de um jeito que você gostaria, porque no lugar que você trabalha, vestir-se daquele jeito é um motivo de brincadeira, que na realidade não é uma brincadeira. Existem 13 tipos de invalidação. Tudo isso que eu trago é do livro Sobreviver, da Cláudia Ricken, que é uma grande amiga. É um livro fantástico, fantástico, tá? Que fala somente sobre resiliência. Nesse livro, ele traz 12 portais da resiliência, e aqui eu só estou falando do quarto portal da resiliência, que é cuidar e combater os invalidadores. Então, a brincadeira é uma validação. Por exemplo, eu nasci no Rio Grande do Sul, moro em São Paulo há 18 anos, e acho que 18 anos, quase 19 anos, e muitas vezes ouvi piadinhas de gaúcho, muitas vezes, em tom de brincadeira. Na realidade, aquilo era uma invalidação. Por algum motivo, aquelas pessoas agiam de alguma forma em que uma brincadeira, em que só um ri, gera, no meu subconsciente, um desconforto. Esse desconforto torna aquele ambiente hostil, que gera estresse, por mais simples que seja. Tem método para você fazer isso. Vou citar aqui dois tipos de invalidação para vocês tentarem reconhecer pessoas ao seu redor. Aquele cara que fala assim, olha, eu não quero te aborrecer. Pronto, lá vem aborrecimento. Aquele cara que diz assim, olha, sem querer te interromper, pronto, te interrompeu. Não vá se incomodar. E aí vem a frase, lá vem incômodo. A voz é suave, o rosto pode demonstrar uma certa preocupação, mas há um punhar subliminar, porque a língua é uma arma. Então, muitas pessoas usam frases para suportar algo que vem depois. Eu, durante muito tempo, usei isso em tom de brincadeira, frases desse tipo. Eu dizia para as pessoas, olha, eu não gosto de fazer intriga, e aí eu fazia uma brincadeira. Lá no fundo tinha uma verdade, lá no fundo tinha uma mensagem, lá no fundo tinha um comportamento ruim. Ao entender o quanto isso causava mal para alguém, eu mudei esse hábito. Então, percebam no seu dia a dia coisas dessa natureza. Generalizações, muito comum, tá? São exagero ou superacusações. Você chega do trabalho no final do dia e é recebido pela outra pessoa que vive com você, irritada, dizendo, você não tem consideração comigo. Na verdade, é porque você esqueceu de comprar alguma coisa. Aqui, no caso, o leite. Você é irresponsável. Você esqueceu o leite. A sua autoestima é atacada e não o problema. Você não é irresponsável, você não tem consideração pela pessoa, você apenas esqueceu daquele componente. Esse é o problema. Quando a pessoa age desse jeito, o objetivo que tem por trás é manter o controle sobre a relação. Então, invalidação é algo que você precisa aprender. Aqui só estou trazendo 2 exemplos e existe um método para isso. Você pode fazer perguntas, você pode barrar e pedir para que o comportamento seja de outro jeito, você pode devolver uma resposta de um jeito que faz com que a pessoa pare para pensar. Mas não permita que o invalidador invalide quem você quer se tornar. Você é mais importante do que tudo isso. Porque as suas escolhas escrevem
somente a sua história. Tudo aquilo que você está escolhendo hoje, que você não está escolhendo hoje, está escrevendo a sua história. Está escrevendo a sua história. São essas escolhas que você deixou de fazer que construíram a história que te trouxe até aqui. Mas a história do futuro pode ser diferente. Depende, nessa sua caminhada, no tempo ainda disponível, se você escolhe coisas para o pior ou para o melhor. Você tem tempo à frente. Você tem um tempo de páginas que não foram escritas. Você pode escolher agora o que você quer. Não precisa se mover de acordo com as circunstâncias. Estava olhando o horário aqui. Porque todo dia você tem à frente uma página em branco. E todo dia que você escreve essa página em branco, a partir das suas escolhas, você está escrevendo um livro que vai ler para Deus. Vamos supor que toda a sua vida vivida até aqui, e toda a vida que você está escrevendo, a partir das escolhas do tempo ainda disponível, compõe o seu livro da sua vida. Em algum momento no futuro, você vai sentar com Deus e vai ler este livro em voz alta. Que escolhas você faz agora para que as próximas páginas você tenha orgulho do que você está construindo? Com a consciência que você tem hoje, amanhã de manhã você vai voltar para a velha vida? Ou você quer uma nova vida num ponto ali na frente que te conecta com os seus sonhos, com a sua história desejada e com aquilo que você vai fazer hoje? Você escolhe uma vida planejada, de acordo com seus objetivos, conectadas de alguma forma a um ponto que te leva para realizar o seu propósito, ou você quer limitar as suas escolhas a um único caminho, a uma única porta de saída? O plano de voo é um sentido para a vida. Tudo que a gente viu até aqui, nesses 2 dias, levam você no sentido da direção que você quer, das escolhas que você faz, para a vida que você quer construir, para os sonhos que você quer realizar, no seu tempo ainda disponível. Você tem o poder para isso. Quando você conecta esses 3 pilares, você vive uma vida plena. No plano de voo, os 3 pilares te conectam a 12 portais. Na segunda-feira, a gente viu meta de morte, o seu lugar do futuro. E que história vai ser dita de você lá naquele futuro? A gente viu momentos da verdade. Vocês viram que o mundo à frente não é o mundo que você vê. O território à frente não é o seu mapa. O seu mapa é baseado nas suas histórias, naquilo que você viveu. E, portanto, o território à frente pode ser redesenhado com um novo mapa. E o plano de voo que vocês viram, a ferramenta plano de voo, é esse novo mapa, onde você olha para a vida que quer e constrói tudo que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você escolhe. Hoje, a gente viu que procrastinar é um dos piores hábitos que a gente tem, e ele está aí, ele está aqui, mas que existe método para você arrumar. A gente viu que mudar um hábito é um método. E quando você muda a sua identidade, aquela pessoa que você quer ser, você então tem uma mudança significativa, consistente, duradoura. E a importância de você fazer escolhas nessas mudanças é porque toda escolha que você faz impacta na sua vida, em diversos papéis. E você não pode deixar nenhum desses papéis para trás. Porque lá no futuro, quando você olhar para trás, você não quer se arrepender do que deixou de fazer. Você quer se orgulhar da vida que construiu, da vida que viveu. E a gente viu que sonho é diferente de meta. Meta tem um método, que eu não falei aqui hoje, mas meta tem um método. Sonho é qualquer coisa que você quer ser, ter ou fazer um dia. Qualquer coisa. Qualquer. É seu. E ninguém tem nada a ver com isso. Você escolhe.
Na sexta-feira, nós vamos falar sobre o pilar da energia. A energia que te conecta com a sua energia vital, a energia que te conecta com o universo, a energia da gratidão, a energia do perdão, a energia do amor. Reconhecer e entender como que você pode se comunicar para transmitir amor é um dos conhecimentos mais importantes desse pilar. Você também vai aprender sobre abundância e serendipidade. Serendipidade, que é o encontro com o acaso. Também vou falar sobre a importância do dinheiro, porque dinheiro constrói, dinheiro é bom, dinheiro gera prosperidade, e prosperidade gera vida, e você tem o poder. E eu vou mostrar para vocês a energia de um propósito. O convite é para que na sexta-feira vocês estejam aqui, para que a gente possa conectar esse terceiro pilar e vocês possam levar esses presentes. Desafio desse segundo dia, para o dia de amanhã, para quem quer viver e construir e experimentar uma vida plena. Número 1, observe seus hábitos de um dia. Anote num papel e encontra 2 que te afastam da vida desejada. 2 que te afastam da vida desejada, para a gente poder trabalhar isso no futuro. Faça uma lista de 30 sonhos. 30 sonhos não é nada. Nada. 30 sonhos. 30. E escreva numa folha a história que você conta da sua história. Quando você fala sobre você, sobre a sua vida até aqui, o que você fala? Que história você conta da sua história? Uma folha, a história da sua história. Esse é o desafio para o dia de amanhã. Um dia inteiro, e tem ainda toda sexta-feira, para que você possa exercitar, observar 2 hábitos que te afastam de quem você quer ser, fazer uma lista de 30 sonhos. Começa agora, não deixa para depois. Vivencia essa história. A hora que a gente desconectar aqui, pega um papel e faz uma lista de sonhos. Vê quantos saem. Qualquer coisa que você quer ser, ter ou fazer um dia. Viagens, experiências, experimentos, pessoas que você quer conhecer, coisas que você quer aprender, qualquer coisa. A gente vai colocar isso lá no grupo do WhatsApp de quem está cadastrado. Esse slide, tá, Will? Para que a gente lembre, as pessoas elas têm acesso a esse slide lá no grupo do workshop. O plano de voo é uma mentoria que a gente vai fazer em setembro para um grupo fechado, seleto de pessoas, aonde a gente vai experimentar conceitos. Tudo que eu trago no plano de voo são conceitos mundialmente reconhecidos. Não é nenhum conceito que eu inventei da minha cabeça. Eu apenas estou trazendo o conceito para consolidar uma experiência vivida. São literaturas, vários livros. Eu vou falar na sexta-feira todas essas literaturas para quem tiver interesse de conhecer. Pega o slide, compra os livros, estuda sozinho. Quem é autodidata, está tudo bem. Tá? Mas o plano de voo tem essa composição, um conjunto de ferramentas e exercícios, como a meta de morte, como o 1%, como momentos da verdade, como roda da vida, que é uma ferramenta onde você entende e percebe o seu desequilíbrio, como a matriz de hábitos, como a tríade do tempo, e assim por diante. Músicas e vídeos, quem participa do plano de voo entra para um grupo, recebe um grupo de Spotify, onde a gente escuta, interpreta, vivencia e conecta músicas e vídeos, para então que você possa fazer um gatilho que ativa uma ação de acordo com o que você quer e vai viver experiências. O plano de voo, acima de tudo, é um despertar de consciência para que você viva as experiências que são os desafios que vocês vão viver amanhã. No plano de voo, nós vamos ver 5 dias. 5 dias onde nós vamos abordar os 12 portais da residência. Os 12 portais do plano de voo, né? Os 12 portais da sabedoria. No primeiro dia, a gente fala desses componentes que vocês estão vendo aí. No segundo dia, a gente aborda esses componentes. No terceiro dia, que é o dia da energia,
a gente fala sobre gratidão, amor, perdão, abundância, serendipidade e a energia que conecta com o universo. E como que a gente faz isso? No quarto dia, a gente aprende a se defender dos invalidadores, a gente reconhece a importância do dinheiro, escreve e descobre ao longo dessa jornada o seu propósito surge e você então leva para casa o seu novo mapa e começa a construir o novo mapa. E no último dia, a gente revisa esse grande mapa do novo território que você está reconhecendo e construindo e você monta a sua agenda de vida. Não é a agenda de trabalho. A agenda de trabalho é só um componente do planner de vida plena. Você sai com essa ferramenta sabendo como que você vai viver a próxima semana e a próxima semana e a cada ciclo de 7 dias de forma plena e intensa e que gera significado. É uma mudança significativa na vida da gente. A partir de um ponto, você conecta os 3 pilares da vida que te propiciam viver o momento presente de forma intensa, ao mesmo tempo que você cria de forma consciente uma vida fluida e um futuro desejado. Viva o presente de forma consciente, construa uma vida que flui e o futuro que eu quero. Vem descobrir essa história, vem descobrir o que te faz acordar todo dia pela manhã. Vem ser feliz com a gente. Porque o seu futuro depende de muitas coisas. Mas antes de mais nada, depende de você. E como a gente viu hoje, depende das escolhas que você faz agora, hoje. No plano de voo, você é o piloto da sua história, o piloto da sua vida. Muito bom. Esse é o segundo pilar da vida plena no plano de voo, o pilar das escolhas. Eu vou encerrar aqui no Instagram e volto para conversar. Pessoal do Instagram, muito obrigado pela participação. Vai ficar gravado para quem quiser assistir. E quem quiser também exercitar aí os desafios, vocês podem acompanhar e viver essa história. Quem quiser entrar para o grupo, que vai receber todas essas dois encontros gravados, no link da minha bio, você pode se inscrever, entra no grupo e a gente vai compartilhar esses 3 dias com toda essa gravação para que vocês possam estudar e levar de presente essa jornada. Obrigado pela participação e bom voo para vocês. Só um minutinho, eu estou encerrando essa transmissão lá no Instagram. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Clique aí no link que vocês vão receber, que vão receber então as gravações. Façam seu like ou seu dislike para quem não gostou e me sigam lá no Instagram para que a gente possa compartilhar esse conhecimento. O convite está feito para vocês preencherem e viverem esse desafio. Façam a escolha de simplesmente experimentar. Escolham só por esses 2 dias viver essa história. Só essa é o meu convite. Façam a escolha de experimentar esse plano de voo durante essa semana. E depois você tem componentes para continuar vivendo do jeito que você quer. Convido vocês a convidar pessoas para entrar no nosso grupo, para viver essa experiência, se vocês entendem que podem trazer uma palavra, um conhecimento ou uma mensagem para outras pessoas. Nosso objetivo aqui é gerar, então, esse engajamento. Obrigado a vocês, desejo uma boa noite, uma boa quinta-feira e sexta-feira de desafio, e na sexta-feira, às 21 horas, a gente se encontra aqui novamente no YouTube para compartilhar o terceiro pilar do plano de voo, o pilar da energia, a energia vital, a energia que te move para o seu propósito, a energia que te conecta com o universo e com certeza você vai descobrir o poder de viver uma vida plena, porque você tem o poder. Uma boa noite a todos e vamos voar.